Questão 26. A respeito dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, assinale a opção correta. Na ação de interdição, o laudo médico de incapacidade deverá ser apresentado após o saneamento do processo e somente no caso de o juiz considerar que a alegação de incapacidade precise de comprovação. Repetindo, na ação de interdição, o laudo médico de incapacidade deverá ser apresentado após o saneamento do processo e somente no caso de o juiz considerar que a alegação da incapacidade precisa de comprovação. Vou colocar errado. O requerente deverá valer-se da notificação quando pretender que alguém faça ou deixe de fazer algo que afete seu direito. Da interpelação, caso... Vamos verificar aqui. Calma aí. Vamos lá. O requerente deverá valer-se da notificação quando pretender que alguém faça ou deixe de fazer algo que afete seu direito. Da interpelação, caso deseje informar uma pessoa que com ele possua relação jurídica acerca de seu propósito sobre assunto juridicamente relevante. Repetindo, o requerente deverá valer-se da notificação quando pretender que alguém faça ou deixe de fazer algo que afete seu direito. Essa é a notificação. Da interpelação, caso deseje, ele vai ter que se valer-se da interpelação, caso deseje informar uma pessoa que com ele possua relação jurídica acerca de seu propósito sobre o assunto juridicamente relevante. Eu acho que essa interpelação já está errada. No divórcio consensual, não havendo acordo entre os cônjuges sobre a partilha dos bens, essa será realizada apenas após homologação do divórcio pelo juiz. Ela pode, né? Ela pode. Tá correta? O terceiro, que for mero detentor do testamento particular, será considerado parte ilegítima para requerer ao juízo a publicação do testamento, por não possuir a condição de herdeiro, legatário ou testamenteiro. Errado, né? Tá errado. Na ação de interdição, o laudo médico de incapacidade deverá ser apresentado após o saneamento do processo, e somente no caso de o juiz considerar que a alegação da incapacidade precisa de comprovação. Eu vou de letra A. Pronto. Mesmo tendo colocado... Vou mudar isso aqui. Porque essa letra C não está me trazendo muita segurança, não. Então vamos lá. Letra A. Vamos verificar aqui o gabarito. Estamos na questão 26. Questão 26. Marquei a letra A. Errei. É a letra C. Vamos lá. Letra C. No divórcio consensual, não havendo acordo entre os cônjuges, somente a partilha dos bens, essa será realizada apenas após a homologação do divórcio pelo juiz. Essa aqui foi feia, né? Vamos lá. Vamos verificar aqui a base legal. A letra A. Vamos lá para a letra A. A letra A. Ela está errada com base no artigo 749. Artigo 749. Artigo 749. Vamos ver aqui. Vamos verificar aqui. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar
atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Aí vem, parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Então, voltando, incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens, e, se for o caso, praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Então ele já deveria ter apresentado tudo, né? Então vamos verificar aqui. Então ainda vem, ó. Artigo 750. Amém? Artigo 750. Vamos lá. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo. Então é isso, né? Voltando à questão. Por que está errada? Porque ele está falando e somente no caso de o juiz considerar que a alegação de incapacidade precisa de comprovação. Errado. A juntada do laudo a juntada do laudo tem previsão expressa, né? Tem previsão expressa. Tem previsão expressa no momento das alegações do autor. No momento das alegações do autor. No momento das alegações do autor. Perfeito. Então vamos lá. Vamos para a letra B agora. Letra B. Letra B. Vamos ver aqui. Letra B. As definições estão invertidas. O requerente deverá valer-se de interpelação e não de notificação quando pretender que alguém faça ou deixe de fazer algo que afete seu direito, e deverá valer-se da notificação e não da interpelação caso deseje informar uma pessoa que com ele possua relação jurídica acerca de seu propósito sobre o assunto juridicamente relevante. É o que dispõe o artigo. Vamos lá. Artigo 726 e o artigo 727. Então vamos lá, olhar os dois aqui. Artigo 726. Vamos lá. Da notificação e da interpelação. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhe seu propósito. Então vamos marcar aqui, né, que o erro, voltando à questão, rapidinho, da notificação e qual o erro? Da interpelação. Aí está o erro. Então, voltando à questão, ou voltando na legislação, também poderá o interessado interpelar o requerido, no caso do artigo 726, para que faça ou deixe fazer o que o requerente entenda ser de seu direito. Então vamos lá.
Voltando para a questão. Notificação. Opa. Notificação. Notificação. Informar. Informar. E interpelação. 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 Faça ou deixe de fazer. Fazer. Ou deixar de fazer. Fazer ou deixar de fazer. E a notificação informar. Pronto, temos aqui nossa resposta, né? Então aqui. Então é isso. Interpelação. Quando pretender que alguém faça ou deixe de fazer algo que afete seu direito. E a notificação, caso deseje informar uma pessoa que com ele possui relação jurídica acerca de seu propósito sobre assunto juridicamente relevante. Fechamos aí a letra B. Vamos lá para a letra C. Letra C. Letra C está correta com base no artigo 731, que diz assim, vamos ver aqui, 731, 731 diz assim: a homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão, aí ele vem e fala, constarão as disposições relativas à pensão alimentícia, aqui, ó, as disposições relativas à descrição e à partilha de bens comuns. Aí vem parágrafo único. Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na forma estabelecida no artigo 647 a 658. Então, na verdade, voltando à questão, então é o parágrafo único. Parágrafo único. Repetindo lá, mais uma vez, né? Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na forma estabelecida nos artigos 647 a 658. Voltando à questão, letra C está correta, vamos à letra D. Letra D. Letra D está errada com base no artigo 737. Vamos verificar. 737. Que diz assim: a publicação do testamento particular poderá ser requerida depois da morte do testador, pelo herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro, bem como pelo terceiro detentor do testamento, se impossibilitado de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-lo. Repetindo, a publicação do testamento particular poderá ser requerida depois da morte do testador, pelo herdeiro, então vamos lá,
pelo herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro, bem como pelo terceiro detentor do testamento, se impossibilitado de entregá-lo a algum dos outros legitimados. Então, perfeito, né? Voltando lá à questão. Aqui. Por não possuir a condição de herdeiro, legatário ou testamenteiro. Aqui está errado, né? Aqui que está errado. Vamos lá. Só grifar da cor certa, né? Por não possuir a condição de herdeiro, legatário ou testamenteiro errado. Ele sendo terceiro pode entregar sim, né? Então, só marcar aqui. Terceiro detentor pode requerer a publicação. Requerer a publicação. Pode requerer a publicação do testamento. Pode requerer a publicação do testamento. Então vamos lá. 26. A 26 ficou como resposta correta. A letra, só marcar aqui, né? Letra C, que é no divórcio consensual, não havendo acordo entre os cônjuges sobre a partilha dos bens, esta deverá ser realizada apenas após a homologação do divórcio. Concluímos aí a 26 com a resposta letra C.